Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu estarei falando sobre o mangá We Never Leave, com certeza você já deve ter visto no título do vídeo e na capa também. E vamos falar sobre o We Never Leave, um mangá que já foi encerrado em dezembro já de 2020, mas que ele deixou algo bem diferente, terminou chamando a atenção para uma coisa bem diferente que comédias românticas normalmente não fazem, mangás desse tipo. E é sobre isso que eu vou falar, que é as rotas que o autor fez, que não, a obra terminou, porém ele fez outras rotas para que o protagonista terminasse com outras garotas da obra e assim agradar os outros públicos, que nem todo mundo gostava da personagem. E assim todo mundo até sai ganhando, né? E os fãs das outras personagens assim acabam tendo o seu final favorito. Isso foi uma pegada bem diferente, bem legal, e é sobre essas rotas que eu vou estar falando. Todas elas foram bem legais, foram boas, e nenhuma eu chego a dizer que foi ruim, mas tem algumas que, na minha opinião, foram melhores que as outras. E nesse vídeo eu estarei falando um pouquinho sobre como é que como é que foi as rotas e qual foi essa de acordo. E a gente vai tentar discutir qual foi a melhor rota de todas elas. E se você já gosta desse tipo de vídeo, quer mais conteúdos desse tipo, só deixa o seu like, se inscreva no canal, vai estar ajudando o canal a estar crescendo. Eu faço análise dos mangás da Shonen Jump e de outras revistas também, e a gente está vendo o andamento dela. Mas se você quer ver outros vídeos, vendas de mangás, desenvolvimento dos mangás, primeiras impressões ou coisas do tipo, só deixe nos comentários qual mangá você quer que eu fale e se inscreva no canal para você não estar perdendo nenhum desses vídeos. Ativa também o sininho, e assim a gente vai estar junto caminhando e aprendendo mais desse mundo dos mangás, beleza? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. E bem, para você que não conhece a história de Benevolí, Benevolí conta a história de Yuiga, um jovem estudante que normalmente comédias românticas, romances, coisas do tipo, eles sempre abordam jovens estudantes. E então, Yuga, ele é um jovem estudante que ele é bem inteligente. E ele tem um sonho de entrar na universidade, fazer um bom curso e ganhar um bom dinheiro para assim ajudar sua família, que não, não tem um bom sustento. Durante a vida escolar dele, ele acaba conhecendo a Ogata e a Furuhashi, que são duas estudantes também bem inteligentes. A Ogata, ela é boa em cálculos, enquanto a Furuhashi já é boa em textos, leituras, redações, essas coisas. Eu não sei como é que se chama lá em japonês, que é a língua lá no Japão, que eles estudam. Só que elas são péssimas no oposto dela, ou seja, a Ogata é péssima no japonês, em estudos de línguas, enquanto a Furuhashi é péssima em matemática. Só que elas querem fazer uma universidade justo nos disciplinas em que elas não são boas, e elas querem de toda forma, então por isso que elas querem aprender. O Yuga então ele é chamado para ser o tutor dela, para que ensinar elas a, a se saírem melhor dessas matérias que elas querem tanto ser. E assim então prossegue a história. Tem mais uma personagem também, que é a Takemoto Uruka Takemoto, alguma coisa assim. E, e eu faço então os três, ele lecionando as três. Então a história vai desenvolvendo. Tem mais outras duas personagens, que é a professora, a Kirisu, e a Kominami, que é a senpai que todo mundo chama. E assim a história vai prosseguindo. Então essa é mais ou menos a base da história. O romance vai prosseguindo, ele uma com outra. E assim vai. Então, todo mundo tem os seus personagens favoritos. Eu tenho a minha personagem favorita, que era a minha personagem favorita, é ainda. Se eu ler a história, eu gosto mais dessa personagem. Com o final da obra, o autor botando as outras rotas, e teve um final com o personagem minha favorita, que é a Ogata, que eu acabei me gostando bastante dessa personagem. No início ela tinha bastante destaque, acabou que com o tempo ela nem foi tão destacada. Eu acho que de todas as 5, ela é a que menos tem destaque. Ela tem algum outro assim, capítulo focado nela, mas não é nada muito relevante quanto algumas outras acabaram tendo. E achei que com um final somente para ela, eu achei bem legal. E eu gostei bastante. Eu vou falar sobre cada uma dessas rotas aqui nesse vídeo. E eu não vou falar sobre a rota da Uruka, que
é um spoiler que eu vou acabar dando aqui. O final terminou com a Uruka, o final certo. E então, como é o final da história mesmo, então vou acabar não falando dela aqui no vídeo. Então vou falar sobre as outras 4 que teve rotas especiais sobre elas. Cada rota teve em torno de 9 capítulos. Não, cada rota teve exatamente 9 capítulos cada. Então teve um desenvolvimento. Não foi tantos capítulos, mas deu para desenvolver bastante. Pelo menos alguns deu para ter um bom desenvolvimento. Então a gente vai ver qual foi a melhor rota que teve o melhor desenvolvimento, mesmo em tão pouco tempo. Começando então pela primeira rota que foi desenvolvida, que é a rota da Ogata Rizo, o Rizo Ogata. Sempre em japonês eles trocam o sobrenome com o nome e acabam me confundindo, mas eu chamo ela de Ogata. A rota da Ogata foi a primeira que teve e eu acabei gostando bastante. Não sei se é porque eu gosto muito da personagem, mas eu, decorrer do tempo, eu lendo as outras rotas, eu fui percebendo que essa primeira rota não foi uma das melhores, na minha opinião. Isso porque o autor acabou que desenvolvendo pouco o casal principal, apesar dessa rota ser dos dois, acabou que não desenvolvendo tanto. Por quê? A rota teve 9 capítulos, como eu falei. Só que teve outros personagens que acabou que fazendo parte desse arco, que foi a melhor amiga da Ogata, que se eu não me engano o nome dela é Sawako. Teve uma outra garotinha que é uma fantasminha lá, sempre me esqueço o nome dela. E a rota meio que ficou dividida em 3 personagens, desenvolvendo a Ogata, protagonista da rota, a melhor amiga dela e a garotinha fantasminha. Então meio que foi dividido. O momento que mais deu destaque para o casal principal foi lá no final, nos acho que 2 ou até 3 capítulos, últimos capítulos, não tenho tanta certeza, mas teve algum outro que foi desenvolvendo aos poucos os capítulos no meio dos arcos, mas não foi algo tão forte, tão grande. Apesar de que eu gostei bastante do final, provavelmente porque eu gosto da personagem, mas eu realmente gostei. Eu vi muitas pessoas também falaram que gostaram, que teve um dos melhores finais de todas as outras, mas em questão de desenvolvimento eu achei que ficou faltando muito. O autor parece que não estava se importando muito com a rota. Como eu falei, a Ogata foi um dos personagens que menos teve desenvolvimento durante a obra, na minha opinião. Então parece que ele nem estava se importando muito nem com o desenvolvimento dela na própria rota dela. Então acabou que ficou meio jogado. E isso acabei ficando meio triste, pelo menos é uma personagem que eu gostava tanto e não teve tanto destaque, mas mesmo assim eu gostei bastante da rota. Faltou um pouco mais de desenvolvimento, mas eu gostei bastante. Como eu falei, eu não achei nenhuma rota ruim, mas teve algumas que foram meio medianas, como o da Ogata, faltou um pouco mais de desenvolvimento para o casal principal. E a outra rota foi da Furuhashi, uma queridinha dos leitores, dos fãs da obra, uma das mais queridas. Tem outra que é mais querida ainda, com certeza você já sabe, eu vou falar dela ainda aqui. Mas a rota da Furuhashi foi uma que eu gostei. No início eu nem gostei tanto, mas depois eu lendo um pouquinho mais atento, eu entendi que se todas as outras rotas tivessem seguido esse mesmo ponto, teriam todas sido ótimas, seriam boas. Por quê? Se a gente for notar bem, a rota da Furuhashi, ela segue praticamente a história principal, só que voltada para ela. E normalmente é isso que eu penso quando eu vejo uma rota, porque uma rota alternativa é como se fosse, por exemplo, as escolhas do protagonista fazem a história seguir para um outro rumo. Tem a história principal de acordo com a rota, o autor muda um ponto e a história toma um rumo completamente diferente. Na Rota da Ogata foi praticamente não teve tanto isso. Ele foi um ponto já depois da formatura, que foi depois já da história principal já ter terminado. Que a única coisa que o autor mudou foi só o ponto dele não terminado com a garota principal na história principal. E isso acabou que sendo praticamente não uma rota alternativa, sim somente um pulo no tempo, somente com certas mudanças. Mas a da Furuhashi foi praticamente tomou um rumo bem legal, porque a história é praticamente a mesma da história principal, só muda os pontos.
que o protagonista ele segue. Tem a cena, por exemplo, que na história principal, o Yuga, que é o protagonista, ele indo fazer o vestibular, ele acaba tropeçando na escada, que ele dava no gelo, e caiu e machucou o pé. Já na rota da Furuhashi, a Furuhashi acompanha ele até a escola para fazer o vestibular, e quando ele ia tropeçando e caindo, a Furuhashi mesmo segura ele e cai no lugar dele, e ela é que acaba se machucando. E esse é o ponto que faz a história completamente tomar um rumo diferente. E daí então a história começa a desenvolver os dois personagens. Tem a cena, por exemplo, da Uruka, que ela se declara pro Yuga, só que essa cena acaba que não acontecendo. Por conta dos acontecimentos que mudou o ponto da história, ela acaba deixando o Yuga pra ela, pra Furuhashi. Porque, segundo ela, o Yuga gosta mais do Furuhashi, aquele draminha todo normal de obras de romance, e ela não se declara para ele. Então, assim, a história já toma um rumo completamente diferente e acho até bem mais legal. Então, isso que faz o diferencial. O arco da Furuhashi teve uns pontos bem legais disso. A história seguiu praticamente a história original, porém os pontos mudaram tudo para favorecer a Furuhashi. E eu acho que faltou isso um pouco na rota da Ogata, não só da Ogata, dos outros também. Acho que a Furuhashi foi o único, não foi um dos únicos, mas foi o que melhor usou isso em questão de rotas. Por isso eu acho que a Furuhashi foi um arco bom. E já no terceiro arco, terceira rota, temos a rota da Kominami, a Sumi Kominami, que é a Senpai. Essa teve não foi igual da Furuhashi, mas foi bem legal também. Eu acho que de todas, essa foi uma das que eu mais gostei. Teve um desenvolvimento bom, teve um bom drama, um bom desenvolvimento. O autor ele conseguiu, mesmo em 9 capítulos, desenvolver uma história bem legal, bem dinâmico, na verdade. Eu fiquei preso nesse arco e eu gostei bastante do final. Senti uma falta depois, um gostinho de quero mais quando a rota terminou. Eu queria realmente ter visto mais. E isso foi realmente a prova que essa rota foi boa. Igual da Furuhashi, nos pontos que eu falei, da mudança da mudança da história, do rumo da história, mas teve uns outros pontos que eu achei bem legal. Todas as histórias, o ponto que muda, no caso, ponto inicial de todas as rotas são o festival cultural, que tem aqueles fogos de artifício e tem aquela coisa que eles falam que quem estiver segurando as mãos enquanto os fogos são soltos vão ficar juntos no final. E assim, todo ano eles falam isso e ficou meio que alguns até acreditavam nisso. E então, se você ler o mangá, você com certeza já está familiarizado com o que eu estou falando. E então esse é o ponto inicial de todos os arcos. E cada arco, uma pessoa diferente, uma garota diferente acaba segurando a mão do Yuga. E esse é o ponto que inicia o arco, as rotas. Então ele conseguiu usar muito bem isso para desenvolver a rota da Kominami, porque depois desse ponto, os dois acabam tendo um desenvolvimento entre os dois e o sentimento entre os dois, no caso. E acaba desenvolvendo os dois personagens a partir daí. Não foi algo igual dos arcos anteriores. No caso da Ogata, ela já gostava do protagonista bem antes disso mesmo, então nem teve tanto esse ponto. Mas da Kominami, ela não tinha esse sentimento. Acabou ela despertando depois do festival. E aí continuou. E a história se passa depois do Yuga nem tá no vestibular, ele tá já formado, já tá atuando como um professor. Então, a história se passa já com os protagonistas, não como adolescentes, não como estudantes, mas assim como adultos já. E aí a história ela já tem um rumo completamente diferente. Eu gostei bastante do drama que tem nessa rota. Que eu sou uma das pessoas que gosta bastante de histórias que tem algum drama envolvido. E eu acabei gostando bastante dessa rota por conta disso. E o desenvolvimento que ela teve até o final dela, que eu acho que teve um bom final. Então que essa foi uma das rotas que eu mais gostei. Acho que foi a minha favorita das 4 que teve. E por fim tem a rota da Kirisu,
que foi a última rota, a rota mais querida que todo mundo estava esperando, que é uma das personagens favoritas do público, dos fãs da obra. Então eu esperava pelo menos a melhor rota possível. Depois de eu ter saído de uma rota que foi uma das minhas favoritas, eu esperava uma rota superior a essa e algo que superasse as expectativas. Porém, eu acho que eu aumentei demais as minhas expectativas. Eu não achei essa uma das melhores rotas da obra. Principalmente que foi a última rota, eu esperava algo bem grande, bem legal. Porém, eu acho que acabei me decepcionando um pouco. Não que a rota tenha sido ruim, como eu falei, eu não achei nenhuma das 4 rotas ruins. Mas eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento. E na rota da Kirisu, o Yugi também já é um professor, ele já é um adulto. Isso, na verdade, é até o certo, porque se fosse eu adolescente e ter um romance com a Kirisu ia ser tão boa, ela já é uma adulta, desde a história principal, cairia tão bem assim para a obra. Então acho que essa foi uma boa jogada do autor. Porém, o desenvolvimento acabou que não sendo, na minha opinião, tão boa. Poderia ter caprichado um pouquinho mais. Apesar de ter feito um drama bem legal a respeito da Kirisu, da história dela, que ela sempre se focou mais na escola, não na escola, mas sim na patinação do esporte que ela mais gostava, enquanto ela acabou se deixando suas amizades, não querendo fazer amigos, e sua vida escolar acabou que não sendo uma das melhores. Então, esse desenvolvimento com o Yugi que ela teve, ela praticamente voltando às suas amizades de novo, se redescobrindo de novo. Eu achei isso um ponto bem legal. No final, quando abre aquela cápsula do tempo, em que ela diz que nem queria abrir porque ela nem sequer botou nada lá para se relembrar. Porém, todos os amigos dela da escola lembrando dela, dando apoio dela na aula de patinação, que ela nem estava lá no festival, ela tinha ido para a aula de patinação no dia. E também tem lá a carta do professor dela, que é o pai do Yuiga, e também parabenizando ela, dando o apoio dela. E essa cena eu gostei bastante. Ela relembrando o momento que ela se encontrou com o Yuga pela primeira vez, na época da escola, e o Yuga era bem pequeno ainda. E teve feito todo aquele drama todo. Mas ao todo eu não achei um dos melhores. Eu achei que poderia ter caprichado um pouquinho mais, ter melhorado um pouquinho mais, porque todos os outros, da Furuhashi e da Kuminami, teve sim um bom desenvolvimento e eu conseguiu me prender bastante na história, mas algo que da Kirisu não aconteceu tanto. Eu senti um pouco mais falta disso, do autor caprichar um pouquinho mais para prender um pouco mais o autor, o leitor na obra. Mas ao todo a rota foi bem legal. Então, se eu fosse dizer qual foi a melhor rota, como eu já falei, foi da Kuminami, e a mais fraca de todas nem foi da Kirisu, foi da Ogata, como eu já falei. Ela acabou que a rota nem sequer foi só dela, teve os outros personagens que o autor tentou desenvolver durante a rota. E aqui uma rota que era para ser de 9 capítulos acabou sendo só uns 3 ou 4, porque o autor desenvolveu outros personagens ao invés de desenvolver os personagens principais da obra. E isso foi o que eu achei ruim. Mas ao todo eu acho que eu gostei da obra, da rota, porque eu gosto bastante da personagem. E eu acho que pra mim, na minha opinião, essa é o final definitivo. Esse é o final que eu queria que fosse. E é o final. Tem mais um capítulo, que foi o último capítulo 187, se eu não me engane. Só que esse eu nem sequer considero, porque o autor praticamente destruiu todas as rotas de uma vez, em um só capítulo, toda a história praticamente, nesse último capítulo. Então eu finjo que ele nem existe. Se você quer ler toda a obra, você tá lendo, com certeza você recebeu vários spoilers, ou você é uma pessoa que não liga e mesmo assim vai ler. Você pode até ler o último capítulo, mas eu aconselho a você nem considerar esse um capítulo da obra mesmo, só nada, vamos dizer assim, né? Porque esse último capítulo eu não sei nem porque que o autor botou ele, porque a obra tava indo bem, só que ele acabou botando esse último capítulo. Com certeza você já deve estar curioso, se você não leu, você vai ler agora para ver o que eu tô falando. Mas bem, o conselho é: não considere esse capítulo o último capítulo para fechar a história. Bem, em resumo, ao todo,
Eu gostei de todas as obras, algumas foram mais fracas, outras foram melhores, mas a obra, o autor conseguiu terminar a obra, teve um bom desfecho, em todas as rotas teve um bom desfecho, e sim, teve um bom final cada uma das obras. Agora, com a obra finalizada, o Ineveli finalizado já terminou em dezembro, se eu não me engano, e agora vamos esperar uma outra obra do autor. Eu não sei quando é que ele vai voltar, fazer uma outra obra, fazer um outro mangá. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem. Só o tempo vai dizer o desempenho que ele vai ter também, se ele vai querer realmente fazer uma outra obra ou vai ficar só com essa mesma. E se essa obra, espero que essa outra obra que ele faça também faça sucesso. Vamos esperar também uma nova obra de romance na Jump. Agora na Shonen Jump não tem nenhum mangá de romance e comédia romântica, alguma coisa do tipo. Vamos esperar também que venha mais um mangá que substitua. Teve o Neverly que substituiu o meu que Nisekoi. Agora vamos esperar uma outra que substitua o Neverly. E assim a gente continuar, quem sabe comentar mais um pouquinho sobre ela também. Bem, e é isso então. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Caso não tenha deixado no final, no início, deixa aqui no final também. É muito importante a sua ajuda, o seu apoio. Se inscreva no canal se você quer ver mais vídeos como esse. Quer que eu fale sobre algum outro mangá específico? Só deixar nos comentários e assim eu posso estar fazendo um vídeo sobre esse mangá. Ou até um anime também, se você quiser que eu fale sobre algum anime. Então é só comentar aí que eu posso ver se eu posso estar fazendo esse vídeo, beleza? E é isso. Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.